O Vamp fala que foi a melhor parte do jogo. Esse lado, assim, do Felipe Melo, a zoeira, eu acho muito válido também. Eu acho que é legal futebol, rivalidade, provocação. O que você achou da provocação do Felipe? Porque viralizou já na torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras tá soltando aí rede social pra tudo que é lado, você é meu vice. Primeiro, você também gosta desse lado da provocação no futebol, da rivalidade? E outra, provocou muito cedo também? Eu acho que ele falar pro Diego que você é meu vice, ele não tá mentindo. O Diego foi vice mesmo do Palmeiras, ele estava no Palmeiras, então não tem mentira nenhuma aí. Não falou nada demais, falou uma obviedade. Não sei o que o Diego foi fazer ali, porque foi marcado um pênalti muito... Aliás, que arbitragem horrorosa. Foi marcado um pênalti contra o Fluminense, que não viu rigorosamente nada. O Nino tava com aquela cola poderosa, assim, grudando o braço aqui no corpo. O cara não fez nada. Aí o sujeito marca o pênalti 1h30 para perceber o óbvio que não era pênalti. Já na hora você percebia que não foi pênalti. Aí volta atrás. Mas o que o Diego foi fazer na hora em que os jogadores do Fluminense foram pressionar o árbitro? Segurança do árbitro, deixa os jogadores do Fluminense e o árbitro se entenderem, né? Ou sei lá o quê. Aí ele entra no meio, se envolve naquilo e toma um cartão. Aí que eu acho que é o mais sério. A provocação do jogo. Futebol é um jogo de intimidação. O esporte, a intimidação faz parte do jogo, né? Isso aí, até no tênis tem intimidação silenciosa. Quando você demora a sacar, vai pegar a toalhinha para enxugar o rosto. Tá irritando o adversário. No momento que você tá perdendo, o cara tá reagindo, você começa a atrasar o jogo. E o outro tá ficando irritado. Isso é uma forma de você intimidar. Psicologicamente você vai irritando aquele cara que tá querendo acelerar a partida porque tá num bom momento. No futebol isso existe. O dedo na cara, xingar, é lógico. Tem esse puritanismo, esse politicamente correto, chatíssimo hoje em dia, e um show de câmeras que às vezes fica recriminando atitudes que são normais no jogo, de lado a lado. Eu vejo dessa maneira. Até em pelada você tem intimidação, um dá dura no outro, tal. Até entre amigos isso acontece. No jogo profissional mais ainda. O Felipe Melo fez o dele, eu acho que o Diego tinha nada que está ali. Por quê? Porque ele tomou um cartão por conta disso. E depois ele fez essa falta que o Vampeta lembrou, depois dele ter sido expulso. Porque, não sei se foi o André ou o Iago Felipe, que ele para variar o Diego, sempre foi assim, né? Retém muito a bola, ele domina a bola, e demora, não acelera o jogo. Aí quando ele vai fazer o passe, já é desarmado. Aí ele vem e faz a falta. E achei até que fez a falta na maldade. Não achei que chegou atrasado, ele viu e fez a falta. O árbitro acomodou e não deu o cartão. Aí o Paulo Souza sacou o Diego. Então o problema é do Diego da discussão. É ele tomar um cartão de graça que poderia ter custado a expulsão no eventual segundo cartão que o árbitro não deu porque não teve coragem de dar o cartão para o Diego e expulsá-lo. É isso que eu não entendo. O cara experiente, mas também tem o outro lado, é jogar para arquibancada. O Felipe Melo faz isso como ninguém. E o Diego também quer jogar para arquibancada. Então os dois ficaram ali, eu sou, você aí, você é vice, que não sei o quê, peraré. E todo mundo fica ali, olha e tal. Eu acho que o Diego ontem perdeu uma grande oportunidade. Primeiro que foi escalado como titular, não jogou bem. Reteve muita bola e ainda pagou esse papel em que, na discussão da intimidação, quem levou a melhor foi o Felipe Melo. Até nisso ele saiu perdendo. E o Felipe Melo saiu ainda mais amado pela torcida, né? Porque esse foi o Felipe Melo. Ele fazia isso no Palmeiras, fez sempre na carreira inteira. Foi assim, sempre mostrou muita aplicação, garra e jogava pra galera. Tudo tá certinho. Então, pro torcedor do Fluminense, esse é o Felipe Melo que a gente queria. Contratamos o cara certo. A gente precisava de garra, aplicação, força, gritaria, contratou o cara certo. É isso aí, perfeito. Ele já mostrou o cartão de visitas. Agora, eu acho que o Fluminense, quando a gente fala do Fluminense, que poderia jogar mais, o Fluminense contratou o Natan, o Fluminense está jogando com 3 zagueiros para marcar qual centroavante? O Gabigol não joga dentro da área. O Pedro não entrou no jogo. Aí o Abel muda quando, de novo, ele passa o Felipe Melo para o meio campo. Acho que o Fluminense pode ter jogadores mais criativos para que o Fred possa jogar, o Cano, a bola não chega. A bola não chega. Como o Fluminense venceu, pouco se comenta dos problemas do time, são muito grandes. O Fluminense tem compromissos mais importantes num prazo curtíssimo. O jogo é dia 22, é na Colômbia. Se for eliminado nessas primeiras fases, são 2 etapas, né? Compromete toda a temporada do ponto de vista até do investimento. E foram feitas várias contratações. Então acho que o Fluminense pode enfrentar o Flamengo de forma obviamente cautelosa, porque o time é inferior, mas não precisa jogar daquela maneira. E o jogo do Felipe Melo cresce sim, lógico, porque ele é um veterano, se posiciona bem, sabe se colocar como zagueiro, como volante. Quando o time joga fechado, ele está protegido. Ele joga o quê? Fazendo cobertura em curtos espaços, dividindo, dando bicuda. E para mim a melhor participação dele foi na bola do Gabigol para Arrascaeta, que ele intercepta e bota para escanteio. Ali para mim foi o grande momento dele. E ele também comemora e também joga para torcida. Ele já levanta e tal. Ele não está errado. O Arrascaeta também estava muito mal, hein? Muito mal. Lento, disperso. Agora, tiveram aí 2 personagens do Flamengo, um até está sendo um pouco falado, Mauro, que eu acho que falharam no gol. O Hugo falha
E não é a primeira vez que o Hugo não aproveita uma chance, né? É impressionante, porque o Hugo, todo mundo espera que ele seja um grande goleiro. Já foi, inclusive, para a seleção, para fazer experiência, quando jovem, nas categorias de base do Flamengo. E o Hugo, sempre quando ele tem a oportunidade, ele dá um mole. Agora, tem também o Isla, né, Mauro? O Isla, ele entra no segundo tempo. Não tem como dizer que ele estava cansado, não tem como dizer que o Fluminense acelerou o jogo. E a bola é em cima do Isla. Ele nem pula para tirar a bola. E aí vem o Arias por trás do Isla e faz o gol. São jogadores que eles precisam acordar para aproveitar as chances no Flamengo? A falha do Isla é gritante, né? É parecida com uma falha que ele cometeu em 2020 no jogo contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, né? Foi o gol de empate do Red Bull. Ele se abaixou, não sei se ele tem algum tipo de problema ali, que ele se abaixa de repente quando é para saltar e cabecear. Aí tem que procurar o ajuste aí do jogador, ver onde que está o erro. Esse bug aí. E o caso do Hugo, acho que é gravíssimo, porque foi uma bola fácil nas mãos dele, passou no meio dos braços. O goleiro está lá com o novo preparador de goleiro, está treinando, coloca vídeo na rede social que está treinando, está se esforçando. Um erro grave, porque assim, a torcida já não confia nele, não é por acaso. E ele teve problemas muito sérios, porque quando ele falhou contra o São Paulo, 2 vezes, né, no jogo da Copa do Brasil, que ele foi driblar o Brenner, e depois naquela última rodada do Brasileiro, em que ele tomou um gol de falta no canto dele, já tinha tomado um do Diego Souza no jogo com o Grêmio, uma bola que era dele, e depois aquela bola que ele coloca nos pés do Daniel Alves, o Pablo faz o gol do São Paulo vence o jogo por 2-1. Ali a sorte dele que o Flamengo foi campeão assim mesmo, senão talvez ele nunca mais vestisse a camisa do clube, porque ele foi diretamente responsável pela derrota, ele foi diretamente responsável pela eliminação na Copa do Brasil, tudo isso num pacote só. Ele deu entrevistas depois dizendo que não falhou e tal, fiquei até meio assustado, como assim, o cara tão novo não admite que errou, erros tão clamorosos. Depois de um tempo, agora ele deu uma outra entrevista recente, já mudou, reconheceu que ele errou, bom sinal, porque se o cara não reconhece erros tão grandes, tão claros, mas não adianta só reconhecer o erro, tem que parar de errar. E o erro ontem foi muito grave, porque independentemente do valor que o jogo tenha para a temporada, eu acho que para a temporada o valor é muito pequeno, vale mais pela rivalidade, os times devem se classificar normalmente no campeonato estadual, os 4 grandes dessa vez, é o que está dando pinta, é uma questão de confiança dele e da torcida nele. Então o cara que entra em campo, né, mão de alface, não sei o que, já começa aquele tipo de coisa, porque, claro, tomou um gol no final com a bola passando no meio dos braços dele, não tem como, e enquanto a partir do Marcos Felipe, que é um goleiro que muitas vezes é questionado no Fluminense, para isso o Fluminense contratou inclusive o Fábio, que jogou contra o Audax, não jogou dessa vez, jogou o Marcos Felipe, fez 2 defesas importantíssimas no final, né, e outro jogador que vale aparecer até o Lázaro. Quando o Rogério Ceni não escalava o Lázaro, a Flamengo me reclamava que o Lázaro não jogava. O Lázaro era promessa do Flamengo. O Lázaro tem que jogar. Beleza. Aí o Lázaro, uma vez um repórter perguntou para o Rogério Ceni, numa coletiva, o Lázaro não joga? Ele falou, o Lázaro tem que ter mais intensidade, ele tem que jogar de uma maneira, porque o cara tá na base, profissional, outra história, né? Vai jogar no meio dos adultos agora, né? Mais com garotos. E o Rogério fez essa ressalva, ou seja, o cara está sendo preparado para ser lançado quando ele mostrar que está pronto. Ontem depois o Lázaro, a falta que originou o gol do Fluminense foi um erro de passe do Lázaro. Ele erra, aí o Léo Pereira sai para caçar, faz a falta, na falta surge o gol. E no final ele perde um gol de cabeça. Para mim aquilo ali é gol perdido. Além da grande defesa do goleiro Marcos Felipe, é gol perdido. Que ele cabeceia em cima do goleiro. Na pequena área, cabeceou em cima do goleiro. O grau de dificuldade foi porque foi a uma distância muito pequena. Mas ele cabeceou em cima do goleiro, ele não conseguiu tirar a bola do goleiro. E o gol estava ali, ele, o goleiro e a bola, e ele cabeceou daquela maneira, perdeu o gol. O Lázaro não serve? Não se trata disso, mas acho que o Rogério Ceni tinha razão. O jogador não está pronto. E isso a gente percebe em outros jogos, também já percebeu, em que ele entrou e entrou mal. Inclusive, quando jogou a garotada, ele era um dos mais experientes, entre aspas, ali. O garoto não está preparado. Existe uma ideia também, muitas torcidas, a do Flamengo acho que é uma das que mais acentua isso, de achar que todo garoto da base vai ser craque e vai entrar no time. Não é assim. Nem todos viram, a maioria não vira, e às vezes o cara tem até potencial, mas não está pronto. E tudo o técnico tem que ter a capacidade de ver o momento certo que o jogador está pronto para ser lançado. Mas isso vale, viu, Asmar, para qualquer time grande. Colocam na cabeça, especialmente dos torcedores, que é um baú de joias. Você vai na base, põe o braço lá, puxa e sai um Neymar, certo? É assim, sempre que funciona. E não é verdade. Alguns jogadores aparecem, é muito bom quando aparece, mas eu diria que é uma caixinha de bijuterias. E enquanto você encontra lá dentro uma pedra preciosa. E não é assim. Todo mundo... Agora mesmo, depois você vai falar do Corinthians, do João Vitor.
Parecia o maior zagueiro da história surgindo. Calma, falta de cautela total. Não é bom esperar um pouquinho? Já são alguns jogos que ele tem falhado. Não joga nada? Claro que não. Pode se transformar num grande zagueiro, mas é a antivisão do fato. Os caras já estão achando que é o zagueiro dos sonhos. E não é assim. O Hugo, né, Bruno? Ainda é um garoto. Como o Mauro falou, ainda dá para recuperar. Agora, eu acho que o Isla no Flamengo já tá dando. É muito mal. O Isla vem muito mal há muito tempo. Ele não rende atrás, ele não rende na frente. Ontem ele entrou durante o jogo. O Isla não entrou, não começou jogando. Não entrou como lateral para ter que ficar indo e voltando o tempo inteiro. Então o cansaço não é desculpa. E a bola é gravíssima, como falou o Mauro. Ele não sobe, ele abaixa. A bola vai em cima dele, ele abaixa. É um erro gravíssimo também. Já deu pro Isla, ou ainda dá pro Isla, com esse esquema do Paulo Souza, talvez, com 3 zagueiros, dele se recuperar no Flamengo? Eu acho que até certo ponto, assim, ele não vai ser muito mais do que ele foi até agora, ele já é um jogador veterano, ele tem errado muito defensivamente, ofensivamente até é razoável, ele deve ter liberdade para subir o ataque. Eu acho o Mateuzinho será titular, né? Se não esse ano, no outro. Acho o Mateuzinho muito bom, acho que é um cara que tem um potencial bom numa posição que é carente no futebol brasileiro. Acho que é um cara que pode crescer, evoluir, e tem. No ano passado até o Mateuzinho jogava bastante. Eu acho que o Isla falou também demais no ano passado, errou muito o Mateuzinho. Sim. Você vê que ele é uma promessa para futuro, mas ele teve a oportunidade contra o Juventude, alguns jogos. O Mateuzinho deu muito mole o ano passado também. Sim, é um cara que não tá 100%. Ele é um cara que tem potencial para assumir a posição. E por isso também que ainda tem uma oportunidade para o Isla, o próprio Rodinei. O Rodinei com o Renato jogava até mais de atacante do que de lateral. E o Hugo, o Hugo é um goleiro que aquele goleiro que faz grandes defesas, que às vezes impressionam, né? Ele faz algumas defesas impressionantes, mas ele erra muito, né? Ele falha, acho que um pouco mais do que o normal, ele não é tão regular. E com o pé ele é muito ruim. Isso aí ele precisa evoluir. Não precisa ser não precisa ser um Rogério Ceni, que foi técnico dele, que era muito bom com o pé. Mas o mínimo, assim, o básico, ele hoje não tem jeito. Ele vai participar em algum momento com o pé e ele vai muito mal. Ele erra quase todas com o pé. Não só aquele lance do Brenner. Ele tem muita dificuldade, ele não fica à vontade. Ele tem que, pelo menos, assim, evoluir a ponto de naturalmente receber uma bola, dominar, tocar, sem se assustar. Então ele tem também esse problema que ele até agora não evoluiu muito, não.